Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre transtorno de personalidade borderline. Primeira coisa importante que você tem que saber sobre borderline é que é um transtorno de personalidade. Tem algo de profundamente errado com minha alma, eu nunca vou ser feliz, minha vida está condenada. Não, não é isso que significa ter um transtorno de personalidade. Como que as pessoas chegam nessa conclusão? Elas pensam assim, bom, personalidade é o que eu sou, né? E se eu tenho um transtorno de personalidade, quer dizer que tem um negócio quebrado na minha personalidade, tem um dano. E não é exatamente assim. Transtorno de personalidade é chamado assim de transtorno de personalidade porque ele tem um efeito global. Global no sentido que afeta todas as áreas da sua vida. Ou seja, passa a impressão de que tem a ver com a sua personalidade, com os seus padrões de comportamento em todas as áreas. Então, se não tem a ver com o ambiente, tem a ver com você. E é por isso que chama transtorno de personalidade. Você tem padrões de comportamento que não aparecem só quando você está numa fase mais deprimida. São padrões de comportamento que estão o tempo todo em todas as áreas. Isso é importante. Você tem dificuldade de perceber que sofre daquilo. Borderline é um transtorno em que a pessoa tem dificuldade de admitir que o problema tem a ver com ela. Esses são os transtornos que mais fazem a família sofrer, os de personalidade, porque a pessoa não quer buscar tratamento, muitas vezes. Porque ela sente que não tem tanta coisa errada com ela, o mundo que está errado. Como ela tem esses padrões de comportamento disfuncionais ao longo de várias áreas, ela chega à conclusão de que, poxa, o mundo que está errado, porque eu agindo do mesmo jeito em todos os lugares e eu tô certa, né? Eu sou quem eu sou. E ter um transtorno de personalidade, sim, significa que você vai ter que lidar com ele a vida toda. A gente não vai mentir para as pessoas que têm o diagnóstico de borderline. Não é algo que você cura, não é algo que você, com um tratamento, vai nunca mais pensar sobre aquilo. Não. A sua tendência biológica de ter emoções extremas e o fato de que você sofreu altíssimas invalidações na sua infância e adolescência não vai mudar. E essa combinação que produz o borderline. Então você vai ter ao longo da sua vida essa tendência de reagir aos extremos, mas existe tratamento. A pessoa com borderline ela pode evoluir tanto no tratamento que a gente não consegue mais diagnosticar ela como borderline. A gente manda ela para um psiquiatra e o psiquiatra tem que avaliar. Ele não consegue botar o rótulo de borderline porque o tratamento fez esse nível de efeito. Quem são as pessoas afetadas por transtorno de personalidade borderline? A maioria dos casos são mulheres entre 18 e 34 anos que sofreram abandono, negligência ou abuso na infância ou adolescência. É um perfil que não é tão amplo. Existe um ponto em comum, é que a maioria delas sofreu abuso, negligência ou abandono na infância ou adolescência. Você vai conversar com uma pessoa que tem borderline, é quase certo que a pessoa vai ter tido uma infância ou adolescência bem complicada. E todo mundo mais ou menos pode dizer que teve uma infância ou adolescência meio complicada, verdade. Mas, geralmente, quando a pessoa é borderline, a infância e a adolescência teve abuso mesmo. O que é um abuso mesmo? Os pais eram violentos, os irmãos eram violentos, a pessoa às vezes sofreu abuso sexual de fato. Às vezes a pessoa sofreu negligência, ou seja, quando criança passava horas e horas chorando, nada acontecia, ou aprendeu a não confiar que poderia ter a ajuda dos pais, porque os pais eram muito instáveis. Existem vários tipos de abuso, né? As categorias mais comuns, né? Abuso sexual, abuso físico, pais que violentam as crianças, batem e batem e batem. Isso acontece muito frequentemente quando os pais são alcoólatras. E também existe o abuso psicológico, que envolve humilhação, chantagem emocional, ofensas e um ambiente em que a criança ou adolescente não sente a vontade para falar nada, porque ele tem medo que tudo que ele vai falar possa ser punido. Então, são geralmente esses três tipos de abuso: físico, sexual e psicológico que a gente considera. E aí, negligência também é um tipo de abuso, mas tem mais a ver com você não fornecer as necessidades básicas da criança. Então, você não brinca com a criança, você não alimenta a criança direito. E abandono é abandono. É quando a criança não pode contar com você porque você sumiu da casa, teve um período afastado. O abuso na infância causa o transtorno de personalidade borderline? Qualquer criança que seja negligenciada, abusada, violentada na infância, ela vai desenvolver borderline? Não. Para você desenvolver o transtorno de personalidade borderline, tem que ser um conjunto de fatores. E geralmente a confluência de fatores que faz com que o borderline surja é, por um lado, experiências de invalidação intensas durante a infância e adolescência, ou seja, a criança foi ensinada a reprimir as suas emoções, não pedir ajuda e foi punida
quando tentou expressar suas emoções. A experiência de invalidação é das mais comuns na infância das pessoas que têm TPB. Esse é um dos pontos do quebra-cabeça. O outro lado do quebra-cabeça é a predisposição biológica a ter emoções muito intensas. Se a pessoa só é invalidada muito e abusada durante a infância, vai dar problema na vida dela, pode ter certeza. Mas para desenvolver personalidade borderline, tem que combinar com uma predisposição biológica à desregulação emocional, ao desequilíbrio emocional, a emoções que são muito intensas para baixo ou para cima. Beijo a todos. Tchau, tchau.